Pensa Bahia, com Malu Fontes. Malu Fontes ontem estava conosco aqui na cobertura, a nossa belíssima cobertura ontem, durante todo o dia, acompanhando a votação, acompanhando todas as notícias, a definição do cenário, quem ganhou, quem perdeu. Agora, o resultado de ontem, Malu, ao que parece, não refletiu muito toda a indignação que gerou os protestos em junho aqui no Brasil do ano passado. Não houve concretização da insatisfação das manifestações na hora do voto, não é isso, Malu? Bom dia. Bom dia, Vilásio. Bom dia, Cristiele. Bom dia, os ouvintes da Band. Pois é, e a gente acha que a demanda por falar nisso é mais uma demanda da sociedade até do que nossa mesmo, porque essa fala, essa relação, o estabelecimento dessa relação entre os protestos de junho do ano passado, que se prolongaram já um pouco, sem fôlego até a Copa do Mundo deste ano, todo mundo fica se perguntando, mas cadê aquela população ávida por mudança, que ia para as ruas, insatisfeita com tanta coisa, né, cansada dos partidos. Aí o que a gente vê, o que a gente viu ontem foi saindo das urnas resultados, né, que representam majoritariamente mais do mesmo, com eleições do PT, do PSDB e do PMDB. Os partidos mesmos que dão as cartas hoje no Congresso, dão as cartas hoje nos executivos estaduais, municipais. Se a gente pode dizer que teve um crescimento, assim, uma coisa um pouco diferente, foi o crescimento da bancada, né? Acho que ganharam 10, 12 parlamentares federais do PSB, que não sei se a gente pode atribuir isso a essa necessidade de mudança, mas um pouco a essa comoção nacional que se deu em torno do Eduardo Campos e que, no caso de Marina, não sobreviveu até as eleições, mas nos casos regionais sobreviveram até as urnas com a eleição de parlamentares. Mas, do outro lado, Evilásio, a gente não viu nenhum estabelecimento direto, né, de comportamento do eleitor. É como se fossem duas coisas diferentes. Né? Aquele eleitor que está na rua, no dia a dia, em sua vida pessoal, insatisfeito com saúde, com educação, com transporte público, com falta de saneamento, com falta de segurança pública, e quando chega na urna, ele, né, o protesto dele, das duas uma, ou a gente acredita que esse protesto se deu através do voto branco, nulo, ou das abstenções, mas é uma tese muito frágil, porque aí, de uma maneira histórica, recente, a gente tem visto que os números mudaram muito pouco. Houve um crescimento de abstenções, no caso da Bahia, de mais ou menos 2%, de 21 para 23, das eleições dos últimos anos, ou do último ano para governo do Estado, mas é uma tese muito frágil para dizer que esse protestador, digamos assim, votou em branco ou nulo. E acho que acaba sobrando isso um pouco, ou seja, na hora de votar, as pessoas acabam lembrando que tem um nome que ali afetivamente, que emocionalmente, de alguma maneira, ele diz respeito. E outra coisa que explica é o seguinte, essa escolha, ela não é uma escolha totalmente, digamos assim, né, voluntária, porque esse eleitor encontra ali uma lista pronta e dentro dessa lista pronta, quem é de fato que representa a mudança? Muitas vezes é esse discurso de mudança proposto pelos nanicos, que o próprio eleitor é muito pragmático. Ele, por mais que ele admire o nanico, principalmente o eleitor mais, né, ali situado numa classe média, um pouco mais coerente, não aquele que é um voto de protesto ideológico dos universitários ou gente que milita de alguma forma em torno de alguma causa, esses são muito pragmáticos, então recebe essa lista pronta dos partidos, né? E dentro disso não tem uma margem de manobra muito grande para definir como vão encaminhar, como é que eles vão escoar esse comportamento de desejo de mudança. Então, na verdade, Vilásio, o que a gente tem de concreto é isso, o comportamento da população brasileira em relação a esses protestos, principalmente nos grandes centros urbanos, não se refletiu nas urnas. Collor está eleito, o filho de Renan Calheiros está eleito, né? O boa base de quem foi eleito são dos 3 partidos que estavam aí majoritariamente, elegemos aqui, né, o PT no primeiro turno, então que já vem assim, ou seja, já é o 3º mandato consecutivo, Maluf foi eleito, Bolsonaro foi eleito com margem de voto extraordinária, Feliciano, então a gente tem muito pouco que falar realmente de mudança, essa correlação não houve. Algum fenômeno político aí a de explicar, e não seremos nós jornalistas a curto prazo, mas os cientistas sociais, os cientistas políticos, a eles cabe falar disso. Você falou de abstenção, o número passou de 21,55% para 23,2%. Sabe quanto isso equivale, Malu? 2.300.000 pessoas que não compareceram ontem para votar. Então depois não tem o que reclamar, né?
Pois é, exatamente. Deixaram a sua escolha para outras pessoas. Agora, Vilas, outro dia eu vi um cientista político especializado em votação nacional, um estudioso aí de uma dessas universidades tops aí do país, não me lembro exatamente o nome, dizendo que pouquíssimos tribunais regionais eleitorais estão com seus cadastros de eleitores atualizados. Parece-me que é apenas Santa Catarina ou Paraná, não lembro. E que muitos desses eleitores nesse estado que fez essa reclivagem, a maioria desses eleitores considerados como não vão votar são mortos, pessoas mortas que ainda constam lá no cadastro.